Graça e paz. Boa noite a todos que estão nos assistindo de forma online também. Que maravilhoso estarmos aqui, adorando ao Senhor juntos, buscando ao Senhor juntos. Nós temos como tema do ano, já foi falado aqui, ano de avançar. E realmente, avançar é uma decisão. O pastor Tiago estava falando isso aqui. Avançar é uma decisão. E se você decidiu avançar nesse ano, coloque realmente isso como uma meta, como um alvo, durante todo o ano e não somente durante o ano. Avançar precisa ser um alvo de toda a nossa vida, não apenas nesse ano. Amém? E o tema da palavra de hoje é avançando na corrida. Diga comigo, avançando na corrida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Hebreus 12, verso 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem estava aqui no domingo passado ou assistiu pelas redes sociais o nosso vídeo de abertura do tema do ano, nós falamos ali sobre corrida. E a Bíblia, ela usa muitas figuras para falar da vida cristã. E aqui o autor está usando a corrida, está comparando uma corrida com a nossa vida espiritual. Para quê? Para que nós venhamos entender com mais facilidade. Então eu quero que você imagine, quando você entregou a sua vida para Jesus, você inicia ali uma corrida. Você inicia ali uma caminhada. E essa caminhada é a caminhada na fé. Quando nós temos esse encontro com Jesus, nós iniciamos essa corrida, essa caminhada. E essa corrida, ela não é uma corrida de 100 metros, para ver quem chega primeiro. Essa corrida é uma maratona. É uma maratona, onde nós precisamos entender que todos precisamos chegar lá. Todos precisamos chegar lá. E quem chega lá é vencedor. Amém? E que eu e você possamos então decidir esse ano, a partir desse ano, né? Não apenas nesse ano, como já falei. Decidir correr essa maratona com Cristo, para que um dia venhamos chegar ao ponto final, ao nosso alvo, que é os céus. Amém? Filipenses, eu queria que você abrisse também, se você puder, Filipenses capítulo 3, verso 12 e 16. E se você puder deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos escorrer um pouquinho esses versículos. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Diz assim, é Paulo falando, certo? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Em toda a nossa caminhada ou corrida cristã,
nós precisamos avançar. Em toda a nossa corrida cristã, nós precisamos dizer as palavras do apóstolo Paulo: eu prossigo para o alvo. Sabe, nesses versículos aqui, eu pude aprender algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Existem aqui algumas chaves para que nós venhamos realmente avançar na vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela precisa estar à frente das outras áreas da nossa vida. Não que nós vamos começar a espiritualizar tudo, não. Mas se eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor, a minha vida espiritual, ela cresce a cada dia. As outras áreas também serão abençoadas e alcançadas. Você crê nisso? Amém? Então nós vamos falar aqui sobre 4 chaves, 4 conselhos de Paulo, para que nós venhamos realmente avançar na corrida espiritual. Primeira chave: insatisfação. E aí você vai falar, como assim insatisfação? A Bíblia fala sobre contentamento, e realmente nós precisamos ter contentamento com tudo que nós temos, com tudo que o Senhor nos deu, com quem nós somos nele. Mas Paulo está falando aqui de uma insatisfação da sua vida espiritual. Paulo estava feliz, estava contente com Jesus Cristo. Só que ele não se dava por satisfeito. Por quê? Porque ele desejava conhecer e experimentar ainda mais daquilo que Deus tinha para ele. Essa é uma insatisfação santa. Ele diz: eu não julgo havê-lo alcançado. Olha o que diz o versículo 12 e 13. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Essa é uma declaração de um cristão que não se dá por satisfeito com as suas realizações espirituais. Sabe quantas vezes nós paramos no meio do caminho? Em quantos momentos da nossa vida parece que a gente fica estagnado? Parece que a gente não cresce mais espiritualmente, parece que a gente não ouve mais a Deus, parece que a gente já não consegue mais orar como antes. É preciso desejar mais. É preciso desejar mais. Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Muitos cristãos contentam-se com a própria situação. E sabe o que acontece? Eles começam a se comparar com pessoas mais novas na fé, ou com pessoas que não cresceram mais na fé. E aí quando nós nos comparamos com pessoas assim, nós acabamos achando que está tudo certo. Que eu não preciso crescer mais, que eu não preciso desejar desenvolvimento na minha vida. Se Paulo fizesse isso, se comparasse com os outros, Paulo teria se tornado orgulhoso. Sabe por quê? Naquela época, poucas pessoas tinham ou tiveram as experiências que Paulo teve. E se ele fosse se comparar com outros cristãos, ele ia se tornar orgulhoso. Ele iria dizer: eu não preciso conhecer mais a Deus, eu já conheço, eu já recebo, eu já tenho experiências com Ele. Mas Paulo, ele diz: eu ainda não alcancei isso. Paulo deseja crescer, Paulo deseja estar em movimento. Paulo tem aqui uma insatisfação santa, uma insatisfação com a sua vida espiritual, porque ele deseja mais de Deus. Uma das características da maturidade, preste atenção, uma das características da maturidade é a consciência da própria imperfeição. Uma das características da maturidade é a consciência da própria imperfeição.
Nós precisamos ter a consciência de que nós somos imperfeitos. E se nós somos imperfeitos, nós precisamos nos tornar um pouquinho mais perfeito a cada dia. Sabe, esse ano de 2020 foi um ano atípico, um ano difícil para todos. E na minha vida espiritual eu posso dizer que eu fui muito desenvolvida. Eu fui muito confrontada por Deus. Tiveram coisas que vieram à tona esse ano que eu me assustei. E eu disse, Deus, eu não quero ser dessa forma. Senhor, me desenvolve. Senhor, muda essa parte, muda essa área da minha vida. Sabe, quanto mais você busca a Deus, mais Ele te trata, mais você melhora, sim, mais você percebe o quanto você ainda é imperfeito. E quanto você ainda precisa ser desenvolvido e melhorado. E esse precisa ser o desejo do nosso coração nesse ano. Ser tratado pelo Senhor, ser trabalhado. Sabe, às vezes, até mesmo o meu marido falava coisas para mim que eu falava, não, isso não é verdade. E aí depois o Espírito Santo foi lá e me confrontou. E aí quando eu fui falar para ele, eu nem gosto às vezes de contar para ele. Ele falou, eu já tinha te falado. Mas muitas vezes nós somos fechados, nós estamos fechados para aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Porque o trabalhar de Deus em nós, ele dói. Dói muito. Mas quando dói, nós somos transformados. Quando dói, nós aceitamos isso e decidimos mudança. Isso nos transforma e nos melhora. Amém? E nós temos que, como cristãos maduros, fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Mas uma autoavaliação sadia, porque nós temos que cuidar com isso de dois extremos, certo? Considerar-se melhor do que é, nós olharmos para nós e nos gloriarmos, a Bíblia mesma fala sobre isso, que a gente não pode ter sobre nós mesmos um conceito muito elevado. E um outro extremo é considerar-se pior do que somos. Considerar-nos pior do que somos. São dois extremos que nós precisamos evitar. Mas nós não podemos nos dar por satisfeitos. Porque nós sabemos que precisamos melhorar, crescer no relacionamento mais íntimo com Deus. Sabe? E por falar em intimidade com Deus, nós precisamos tratar a intimidade com Deus não apenas como prioridade. Não apenas como prioridade. Porque quando nós temos algo como prioridade, nós às vezes escorregamos. Eu estou fazendo uma reeducação alimentar já faz algum tempo. E para mim, isso se tornou uma prioridade. Só que tem dias que a gente vai na casa de um irmão, de uma irmã, e lá tem um camarãozinho, um empadão de camarão, uma lasanha. E aí eu penso, só hoje é prioridade. Mas eu dou uma escorregada, porque eu olho para aquele alimento que eu amo, e eu digo, só hoje. E aí no outro dia outro irmãozinho chama, a gente vai lá, um escondidinho de aipim com carne seca. Eu digo, Jesus, cadê a minha prioridade? O fato é que quando nós tratamos algo como prioridade, às vezes a gente escorrega. É só hoje. Agora, quando a gente trata um negócio como necessidade, a gente se posiciona. Um exemplo é aquelas pessoas que sabem que não podem comer doce, porque tem uma enfermidade ou algum problema, e não, eu não posso. Só que isso é uma prioridade para ela, e às vezes ela acaba escorregando. Só que de repente ela vai ao médico, e o médico diz a ela, se você não parar de comer tal e tal e tal coisa, você vai morrer. Você vai piorar. E aí o que acontece aqui? O que era prioridade se torna uma necessidade.
E aí sim a pessoa tem que se posicionar, porque é uma necessidade. E é assim que precisa ser a nossa intimidade com Deus. Não apenas uma prioridade, mas uma necessidade. Nós precisamos. Salmos 42, 1 e 2, o salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É assim que a nossa alma, que o nosso espírito precisa estar ansiando por mais de Deus. A corça, ela grita por águas. Ela corre, ela grita porque ela tem necessidade da água. E assim precisa ser a minha e a tua alma, o meu e o teu espírito com o Senhor. Amém? Nós queremos que viveremos o sobrenatural, nós temos declarado isso aqui e realmente nós já temos vivido o sobrenatural. Mas nós precisamos alinhar algumas coisas para que realmente venhamos viver os céus na terra em todas as esferas da nossa vida. E inclusive como igreja, como família Ave Laguna. Amém? E quanto mais nós conhecermos ao Senhor, mais sobrenatural, mais céu na terra nós viveremos. Porque a palavra diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. E é esse povo que nós queremos ser, amém? Aleluia, então que a minha e a tua vida, na minha e na tua alma, contenha essa sede por mais do Senhor. E que a gente possa realmente olhar para nós mesmos e verificar, nos examinarmos e perceber aquilo que nós ainda precisamos crescer. Segunda chave, direção. Paulo diz no versículo 13, a parte B: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo diz: eu esqueço das coisas que passaram. Eu vou esquecer. Você imagina comigo um corredor. Se um atleta que corre ficar olhando para trás, o que vai acontecer? Ele pode tropeçar, ele pode cair. Ele não vai chegar na hora que ele planejou chegar. Precisamos pegar essa chave para nós e nos esquecer das coisas que ficam para trás. Mas só que tem um detalhe aqui. Preste atenção. Na terminologia da Bíblia, o verbo esquecer não significa deixar de lembrar. Todo indivíduo maduro, ele é incapaz de deixar de lembrar, esquecer, apagar da memória um acontecimento, a não ser que ele tenha algum problema na memória. Mas se a memória dele for saudável, é impossível a gente apagar da memória uma situação. Então esse esquecer não é deixar de lembrar. Na Bíblia, esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por algo. É nesse sentido que Paulo fala aqui. Eu não vou deixar mais com que o meu passado afete o meu futuro. Eu não vou deixar mais com que o passado influencie o meu futuro. Quando Deus fala na sua palavra, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Deus está falando aqui que vai ser apagado da memória dele os nossos pecados? Sim ou não? Não. Isso é impossível. É impossível algo ser apagado da memória de Deus. Quando ele diz isso, ele quer dizer que não nos acusará. Não acusará mais aquela pessoa por aqueles pecados, que aqueles pecados não influenciarão mais no relacionamento dele com aquela pessoa. É isso que ele está falando. Assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, significa que quebramos o poder do passado sobre o futuro. Quebramos, Paulo estava falando aqui, eu estou quebrando o poder do passado sobre o meu futuro. Queridos, não é possível mudar o passado,
mas é possível dar um novo significado para tudo o que acontece. O pastor falou sobre isso na virada do ano. Se você não assistiu, assista lá. Está lá no nosso canal do YouTube. Podemos sim mudar o significado de tudo o que acontece. Sabe, há coisas no passado de Paulo que talvez pesasse, que talvez quisesse com que ele parasse. Mas Paulo decide quebrar o poder do passado sobre o seu futuro. Os acontecimentos não mudaram. O que mudou foi a maneira de encará-los. Os acontecimentos de Paulo não mudaram, mas o que mudou foi a visão do passado. Vocês lembram de José? José do Egito, uma história muito conhecida, que todos amam. Quando ele se encontra pela segunda vez com os seus irmãos, e ele não consegue mais se esconder deles, ele começa a chorar. E ele chama os seus irmãos para perto, os seus irmãos ficam com medo, mas ele decide ali perdoar os seus irmãos. E mais, ele decide olhar para o seu passado com a visão de Deus. Porque ali ele fala para os seus irmãos: olha, não foram vocês que me trouxeram para o Egito. Foi Deus. Porque Deus tinha um propósito, porque Deus tinha um plano, porque Deus tinha uma corrida para mim. Foi difícil? Com certeza. Mas José, ele decide fazer com que o seu passado não influenciasse mais o seu futuro. E ali, ele libera, ele abençoa os seus irmãos, ele os libera para prosperar, ele os perdoa. Abandone as bagagens do seu passado. Rompa com o seu passado. Rompa com o poder do passado. Sabe o que você tem carregado? Quais as bagagens você ainda tem carregado? Falta de perdão. Tantas pessoas ficam anos sem se falar com outras e acham que está tudo certo. Isso não está certo. Isso traz um peso, porque quando nós não falamos, nós não perdoamos. E aí nós estamos carregando, sim, bagagens do passado. E a Bíblia fala que nós precisamos estar bem com todos. No que depender de vocês, estejam bem com todos. Precisamos quebrar o poder do passado. Sabe, se você tem a oportunidade, busque a pessoa que ofendeu você. Converse com ela, peça perdão, porque às vezes você nem sabe, mas você também magoou essa pessoa, porque às vezes a gente só olha para o nosso umbigo. Começar o ano dessa forma é uma oportunidade de avançar. Quais as bagagens você tem carregado? Dores do passado? Momentos da sua vida que de vez em quando vem à sua mente e você sofre em lembrar daquela situação? Rompa com esse poder do passado. Até mesmo momentos bons. Sabe quando as pessoas falam: ah, aquele tempo era tão bom. Esses dias alguém me falou: aquele tempo era tão bom, como eu queria voltar no tempo. Às vezes a gente fala assim, né? E eu falei: não, o melhor tempo é agora. O melhor tempo é agora. Eu não posso ficar presa ao meu passado, ficar lembrando daquele tempo que era tão bom, porque eu posso decidir fazer com que esse momento seja um momento pleno e abençoado. São as minhas decisões, são as minhas e as tuas escolhas. Mesmo em meio a adversidades, nós cremos que Deus está conosco, está nos tratando e trabalhando em nós, e cumprindo um propósito, assim como Ele cumpriu na vida de José. O cristão deve estar voltado para o futuro, olhando na direção certa. Para onde você tem olhado? Pense um pouquinho. Terceira chave: determinação. Paulo diz, no versículo 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele fala prossigo.
essa palavra tem o sentido de esforço intenso. Não é assim, vou caminhando, deixa a vida me levar, e aí eu vou caminhando. Não. Paulo diz, prossigo, e para prosseguir é necessário um esforço intenso. Para corrermos uma corrida, quem corre aqui sabe, é necessário esforço intenso. Eu não corro nem quero correr. Caminhar tá bom. Mas para correr é necessário um esforço intenso. Mas eu corro espiritualmente. Amém? Deixa eu ratificar aqui. Mas é necessário um esforço intenso. Muitas adversidades virão. O corpo muitas vezes vai doer. Pensamentos de desistência virão à mente. Pergunta para quem corre se é algo tão fácil assim. Prossigo para o alvo. É necessário determinação, é necessário persistência para conseguir chegar no alvo. E eu e você precisamos tomar isso como chave para nós nessa noite, amém? Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo uma presa. Todos nós sabemos, já assistimos em algum programa de TV, um caçador perseguindo uma presa. É fácil? Não é. Tem que ter persistência, tem que ter determinação. Não pode desistir fácil, vai ser difícil, mas é preciso continuar. Um atleta, ele se torna um vencedor, não apenas ouvindo palestras, sentado, não apenas lendo livros. Um atleta, ele se torna um atleta, claro, estudando, mas também se levantando, treinando, e no momento do jogo, ele precisa estar determinado a vencer. Amém? E é disso que nós precisamos. Sabe, quando eu olho para Paulo, eu percebo que o mesmo zelo que Paulo manifestava ao perseguir a igreja, o mesmo zelo era o zelo que pode ser observado em seu esforço ao reino de Deus, à obra de Deus, às coisas de Deus. Sabe, não seria tão maravilhoso se os cristãos estivessem todos determinados a alcançar, a crescer na vida espiritual, assim como é determinado em algumas coisas? Olha aqui para mim. Não seria tão bom se nós fôssemos determinados naquilo que realmente é importante? Talvez você diga, tem algo importante para mim, eu sou determinado aqui. Amém. Mas nós precisamos conhecer e saber o que é importante para Deus. E aí eu vou me determinar a fazer. Sabe, às vezes a gente não quer sair da área de conforto. E determinação é romper sim a área de conforto. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos aqui a semana de oração às 6 da manhã. Difícil levantar às 5:30 da manhã. Nós tivemos uma semana corrida, nós fomos dormir tarde todo dia e tinha que acordar às 5:30. Quando chegou na quinta-feira, eu acordei, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, acho que só hoje eu não vou conseguir. Senhor, eu estou tão cansada, eu não tenho forças. E daí eu comecei a falar ali com o Senhor e dar as minhas desculpas para Ele. E logo o Espírito Santo ministrou ao meu espírito. Você consegue, se você determinar, se você quiser, você consegue. E sabe o que eu fiz? Eu levantei da cama, dei um salto da cama e disse, eu vou conseguir. E na sexta-feira eu estava aqui novamente. Teve um dia de chuva. A gente pensa, né? Ai, tá muito bom para dormir, vai ser muito difícil sair dessa cama. Não, eu não consigo. O fato é que a gente quer ser determinado apenas nas coisas que é fácil para a gente. Apenas na nossa área de conforto. Eu lembro de quando a gente casou, depois de um tempo a gente servia em uma igreja. E nós éramos líderes de louvor.
Não, participávamos naquela época, né? Do louvor. Éramos líderes dos jovens. E aí no sábado, eu trabalhava até meio-dia e meia. Às 2h da tarde, começava o ensaio do louvor. E o ensaio ia até umas 5h. Terminava o ensaio, eu tomava uma água, um café. E eu ajudava a passar estudo. Terminava o estudo, às 20h começava o grupo de jovens, na época se chamava assim, agora já é ultrapassado. Terminavam os jovens, a gente fazia vigília todo sábado. A gente chegava em casa 3, 4h da manhã, e era fogo puro. Pensa que a gente sentava, pensa que a gente ficava tocando, que nada. A gente estava ali a toda, porque a gente queria mais de Deus, porque isso satisfazia a nossa vida, a nossa alma. No outro dia, domingo, a gente estava lá cedo para ensaiar o louvor. Sabe, isso era demais, era sede por mais. Era determinação, era foco. Nós trabalhávamos a semana inteira. Mas nós nos dedicávamos para a obra do Senhor. Eu não estou dizendo que você tenha que morar na igreja, que você tenha que fazer isso, não. Mas nós temos que parar para pensar, porque talvez esse ano de 2020, não vou mais servir. Não, mas eu tenho isso, eu trabalho, não sei o que, eu tenho aquilo. Não, eu quero servir pouco, não, sabe? A gente começou a se voltar muito mais para a nossa vida do que para as coisas de Deus. Eu não vou orar porque isso. Eu não vou jejuar porque eu não consigo. Sabe, naquela época a gente fazia jejum de 24 horas só tomando água. A gente estava ali com o pastor. A gente dizia, pastor, pode contar com a gente vai jejuar. E era dia de trabalho. Eu quase caía, mas eu persistia. Eu me determinava, eu vou conseguir. Porque eu estou junto com a minha igreja. Porque eu estou junto com o meu pastor. Era determinação com as coisas de Deus. Era determinação em ler a palavra. Era determinação em orar, em ter a vida espiritual. Uma vida espiritual saudável. Era necessidade, não era apenas prioridade. Sabe, às vezes a gente lança algo aqui. Pastora, mas olha só, café não dá, eu não consigo ficar sem. Porque a gente só quer o que é conforto. Mas Deus esse ano quer nos tirar do conforto. Se você quer avançar, se você tem esse desejo, saiba que você vai ser tirado do conforto. E você vai precisar persistir, se determinar, para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida e para nós como igreja, amém? Gente, na era do conhecimento, eu já pulei aqui, eu estou no segundo ponto, né? A Bíblia fala lá em Jó, determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Olha só, muitas vezes na caminhada cristã, parece que tudo está escuro, parece que a gente não está enxergando, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas a palavra diz isso, você se determinou, você decidiu avançar, você decidiu viver os propósitos de Deus, você decidiu crescer espiritualmente, seja firme, não desista. Não importa o que aconteça, sabe por quê? Se você se determinar e não desistir, a luz brilhará novamente e você saberá onde você está pisando. E você olhará e verá os propósitos do Pai. Amém? Quarto e último ponto, disciplina. Disciplina fala de obediência. Olha o que Paulo fala, versículos 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não basta correr com disposição para vencer a corrida. O corredor também precisa respeitar as regras. Os juízes do povo grego, eles tinham as regras
como algo muito importante. E se algum atleta infringisse uma lei, ele já era expulso. Ele continuava com a sua cidadania grega, mas ele não tinha mais a oportunidade de correr e receber o prêmio. É necessário que nós venhamos nos voltar para a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus, os princípios de Deus. É necessário que venhamos correr com disciplina. Por que às vezes a gente faz o que sabe que não é para fazer? Por que a gente às vezes faz dizendo assim, é só hoje. Não, eu sou humano mesmo, eu erro mesmo. Eu não consigo. Se nós nos determinarmos, nós conseguiremos ter disciplina. Nós conseguiremos obedecer aos princípios da palavra. E isso precisa ser necessidade. O atleta que se recusa a treinar é desqualificado, como também aquele que transgride as regras do jogo. Sabe, nós vivemos a era do conhecimento. Eu amo ler a Bíblia, eu amo ler livros, eu amo conhecer mais das verdades de Deus e da palavra. Isso é muito importante, um cristão, ele precisa decidir isso. Só que, muitas vezes nós lemos, estudamos, sabemos, mas não praticamos. E aí sabe o que acontece? A gente só perde tempo lendo. A gente só perde tempo estudando. Porque se não houver a prática, de nada adianta o conhecimento. Se não houver a prática, de nada adianta o conhecimento. Sabe, algumas vezes nós queremos tornar Deus a nossa semelhança. A gente quer ficar negociando, a gente quer ficar dizendo, não Deus, mas isso aqui pode. E a gente fica procurando na Bíblia algo que venha justificar o que a gente não quer viver, o que a gente não quer fazer. E a gente quer tornar Deus a nossa semelhança. A gente não quer se tornar a semelhança de Deus, a semelhança da palavra de Deus. Nós precisamos decidir pela disciplina. Nós precisamos decidir pela obediência. Sabe, quantas pessoas, homens de Deus, nós vemos na palavra, que começaram muito bem a corrida, mas terminaram muito mal. E eu sei que eu e você não queremos isso, amém? Amém? Então é preciso que nós venhamos nos voltar para essa palavra. É preciso que nós venhamos desejar ardentemente avançar num relacionamento com o Espírito Santo, para que Ele possa nos mostrar aquilo que nós precisamos crescer, aquilo que precisa ser desenvolvido em nós. Talvez essas pessoas não perderam a salvação, porque aquele que se entrega a Jesus e realmente vive para Ele, num relacionamento, é salvo. Mas e a recompensa? Paulo fala aqui de recompensa. A recompensa, queridos, só terão aqueles que viverem os propósitos de Deus, que muitas vezes vão deixar de viver para si mesmos, para a sua família, para as suas coisas, e dizer, Deus, esse tempo é para Ti. Deus, realmente, eu vou dar para Ti esse tempo. Deus, realmente eu quero viver os Teus propósitos. E aí quando nós nos encontrarmos com Jesus nos ares, nós receberemos a recompensa. Muito mais do que salvação, que claro, está em primeiro lugar. Mas existe também uma recompensa nos céus. Então é preciso que nós venhamos desejar cumprir esses propósitos dEle e ansiar por um dia estarmos com Ele na glória, terminarmos a nossa carreira. Paulo fala, terminei a corrida, terminei a carreira, guardei a fé, e é assim que nós precisamos avançar, amém? Fique de pé nessa hora, aleluia. Aleluia.
Feche os teus olhos nesse momento. Se essa palavra falou contigo, dê uma resposta ao Espírito Santo. Dê uma resposta ao Senhor. Qual direção? Para qual direção você tem olhado? Para qual direção você tem olhado? Talvez você tenha deixado com que o seu passado influencie o seu presente. Decida hoje, agora, tirar essa mochila das suas costas. Sabe, talvez você tenha sido magoado por pessoas da família, ou mesmo por pessoas de ministério. E às vezes a gente olha e a gente acha que no ministério nós não vamos nos entristecer. Eu quero te dizer que a igreja é formada por pessoas, e pessoas são imperfeitas. Nós não somos anjos, nós somos pessoas. E às vezes a gente olha com julgamento, e às vezes a gente olha achando que somos melhores. É momento de nos examinarmos e vermos se existe alguma bagagem que ainda estamos carregando, porque nós precisamos urgentemente romper com o passado, para que venhamos avançar. Não podemos carregar esse peso. Então diga hoje, diga agora para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu tiro essa mochila das minhas costas. Espírito Santo, eu decido perdoar. Senhor, eu coloco diante de Ti essa mágoa. Senhor, eu coloco diante de Ti essa dor. Senhor, eu coloco diante de Ti todos os meus julgamentos. Senhor, eu coloco diante de Ti toda a minha visão crítica. Senhor, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que tem pesado as minhas costas. E me ajuda, Espírito Santo, a enxergar. Porque às vezes a gente não enxerga, a gente não vê. Mas eu creio que se você desejar, o Espírito Santo irá mostrar a você as bagagens que você tem carregado. E aí então você poderá ser livre, abandonar essas bagagens do passado. Sabe, se você se acha pronto, os crentes antigos que muitas vezes, algumas vezes se perdem nisso. Eu já tenho 20 anos de caminhada. Eu já tenho 30 anos. Eu já conheço a Senhor há muito tempo. Eu já conheço a palavra, já li várias vezes. E parece que não precisa ser mais desenvolvido, parece que não precisa de crescimento, parece que não precisa conhecer ainda mais a Deus. Sabe, vamos nos inspirar em Paulo. Ele diz: eu não julgo que eu tenha alcançado essa perfeição, não. Pelo contrário, eu preciso ainda mais. Eu preciso ser mais desenvolvido, eu preciso ser mais tratado por Deus. Que venhamos ter esse desejo e conseguir nos examinar a nós mesmos de forma equilibrada. Sabe, a determinação e a disciplina, elas estão andando com você, elas estão andando dentro de você. Esse comprometimento com o Deus, com a sua obra, com o seu reino, está dentro de você. Se não está, fale com Ele, diga: Deus, eu quero, eu desejo, eu decido hoje tomar essa atitude de determinação, de disciplina, de obediência. Eu decido hoje, Senhor, ouvir a voz dos meus líderes espirituais.
Sabe, porque a palavra fala sobre isso. Isso também é obediência a Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos se você puder. Senhor, nós queremos avançar. Senhor, nós queremos avançar. Senhor, nós queremos avançar, Pai. Nós queremos avançar na corrida da fé. Nós queremos avançar nos teus planos, nos teus propósitos. Senhor, nós queremos avançar como igreja. Senhor, nós queremos avançar como indivíduos. Senhor, nós queremos avançar no relacionamento contigo, na vida espiritual. Senhor, nós ansiamos. Senhor, nós desejamos, Pai. Deus, e que venhamos nessa noite decidir dar esses passos, ó Deus, para avançarmos contigo, Senhor. Porque nós sabemos que quando nós decidimos, Pai, nós usufruímos de tudo aquilo que os céus têm para nós. E nós queremos, Senhor, usufruir dos céus na terra, usufruir da Tua vontade, viver a Tua vontade nas nossas vidas. Nós queremos mais, Senhor, nós queremos mais. Que esse seja um dia de escolhas, que essa seja uma noite de escolhas, aleluia, aleluia, e que a partir desse momento, nós venhamos começar a caminhar e a correr essa corrida que nos está proposta por Deus, aleluia, e que venhamos viver nesse ano, e em todos os anos que se sucederem, tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos avançar, aleluia. Querido, se você ainda não começou essa corrida ela começa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Se você ainda não começou essa corrida, você pode hoje decidir começar. Decida hoje entregar a sua vida para Jesus. Decida hoje dizer: Senhor, eu reconheço o Teu sacrifício na cruz por mim. Eu me entrego, eu me rendo a Ti, Jesus. Aleluia. Tem alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Ele? Quer dizer: Deus, até aqui eu escolhi. A partir de agora é contigo. A partir de agora eu me entrego. Tem alguém? Se tem alguém, levante suas mãos. Nós queremos celebrar, aleluia, aleluia. Temos pessoas, levante sua mão. Nós queremos celebrar.